do Senhor esteja sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada família aqui representada por cada um de vocês. A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, ela se chama paraxá Terumá, que quer dizer oferta. Está em Êxodo, capítulo 25, no versículo 1 até o 27, 19. Temos também a porção de 1 Reis. No Novo Testamento temos a porção de Mateus. E complementando, temos o Salmo 26. Gostaria de fazer um pequeno resumo, né, para quem às vezes não acompanha toda semana, né, a ordem. Nós estamos nessa porção onde é a oferta para se construir o templo, o templo móvel, o tabernáculo móvel, em hebraico é Mishkan, que serviria de um local para a presença de Deus estar entre o povo. A porção fala da instrução de Deus a Moisés, indo assim a pequenos detalhes para construir esse tabernáculo, né, esse Mishkan, e pede ao povo para começar uma coleta de materiais para poder realizar esse projeto. Deus descreve a arca sendo de madeira e ouro, e ela abrigaria dentro dela as 2 tábuas, né, com os 10 mandamentos, como nós vimos na paraxá, na porção passada. Não é 10 mandamentos, porém, são as 10 palavras, os 10 enunciados que estariam ali dentro, além de outras coisas que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Em seguida, Deus entrega a Moisés praticamente a planta, né, da mesa sagrada, onde ficariam os pães da proposição. E ali, cada semana, esses pães são trocados, representando que Deus sempre haverá o sustento de Deus. Depois segue a descrição da menorá, que ela seria feita toda de ouro, porém, não poderia se pegar pequenos pedaços de ouro e fazer uma fundição e fazer a menorá. Não, teria que ser um pedaço só. Um pedaço grande de ouro, e com esse ouro fazer toda a menorá. E Deus também descreve a estrutura interna, né, a cobertura desse tabernáculo, que ele seria de tecido todo bordado à mão, e também as cortinas, as divisões da parede e as partes externas deste tabernáculo. E a porção termina, né, ela conclui, com as instruções sobre o altar de cobre e o grande pátio externo do Mishkan, que é o tabernáculo. Bom, iniciando agora, o Eterno, né, como eu disse, pede aos filhos de Israel que façam uma oferta para ele. Todos que tivessem um coração aberto, né, para doar, poderiam oferecer alguns materiais pedidos, que era o ouro, prata, o cobre, a lã, as peles de animais puros, logicamente, madeira, azeite, especiarias e pedras preciosas. O santuário
teria que ser exatamente de acordo com o modelo que o Eterno passou para Moisés, lá na montanha, no monte. E a arca seria feita de madeira e totalmente coberta de ouro. Teria uma coroa e 4 anéis nos cantos, onde colocariam os varões para carregá-la, sendo tudo de ouro. E dentro da arca seria colocado o que o Senhor chama de testemunho, que são as tábuas, né, da lei, os enunciados, o maná e a vara de Abraão que floresceu, Arão, desculpa, como está lá em Êxodo 25. Êxodo 25, 2 diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Pelo próprio enunciado, essa oferta era uma oferta voluntária. Os dízimos eram uma obrigação do templo, mas essa oferta era uma oferta voluntária, exceto nas festas do Senhor, que elas deixam de ser voluntárias. Por isso, Deus queria que as pessoas dessem de boa vontade, tivessem um coração doador, um coração disposto a contribuir para a construção desse tabernáculo. E, sendo assim, a pessoa tendo esse coração doador, o tabernáculo passaria a ser uma extensão do coração do povo, onde o Eterno desejaria habitar. Seguindo, 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Eterno ama ao que dá com alegria. Os primeiros seguidores de Yeshua, eles se reuniam nos lares. Nunca houve uma ordem do Senhor para que construíssem um templo ou adquirissem um imóvel para este fim. Quando o templo de Salomão foi construído, Davi disse ao profeta Natã que ele desejava construir uma casa para o Eterno. E a resposta que o Eterno deu foi a seguinte: em todos os lugares em que tenho andado com Israel, falei eu jamais uma palavra a um dos juízes de Israel, a quem mandei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me tendes edificado uma casa de cedro? Aqui o Eterno deixa claro que ele nunca pediu ao povo que construísse uma casa para ele, nem mesmo para colocar a arca da aliança. Se ele realmente desejasse uma casa, ele teria pedido aos próprios filhos de Israel para construírem uma para ele. E, no entanto, ele jamais se preocupou com isso. Mas mais tarde, o Eterno acaba por honrar Davi, esse pedido de Davi, e aceita que seja feita uma casa, mas não por vontade dele próprio, e sim para honrar Davi. E o Eterno, ele pode honrar o desejo de um grupo, como nós mesmos, que desejamos ter um local fixo. Ele pode, como fez conosco mesmo, abençoar esse desejo e prover os recursos necessários para que o local venha a ser adquirido e construído. Porque Yeshua disse: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles. Então, eu penso que nós temos que orar mais e mais juntos, independente do culto de sexta e de domingo, né? Vamos usar mais esta congregação que o Eterno nos deu para celebrar o mais, né? Para orar mais, para conhecer mais dele, para termos mais comunhão. A congregação é nossa e juntos nós podemos fazer muito mais. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata e cobre. A primeira coisa que o Eterno pede aqui é o ouro, que é o mais precioso. O que representa isso? Que o povo tem que entregar ao Eterno aquilo que é mais precioso para ele, né? É aquela entrega, né, que é o seu coração, que é aquela entrega total ao Eterno. Então, o ouro simboliza aquilo que é mais precioso, eu entrego para o Eterno. E essa foi a razão pela qual os filhos de Israel pediram os tesouros quando saíram do Egito, quando eles estavam saindo, né, antes de sair, porque as riquezas que eles receberam eram necessárias para construir esse tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Nos capítulos anteriores, nós vimos o pacto matrimonial entre a palavra de Deus e Israel. Depois, nós vimos o noivado. E agora chega o momento de preparar um lugar para o próprio casamento. E essa que é a razão pela qual o Eterno ele dá as instruções para que se prepare uma casa para viver com sua esposa, que é a igreja. Essa casa, ela é uma sombra da casa celestial que o Eterno preparou para ser revelada nos tempos finais. O texto hebraico não diz que o Eterno irá habitar entre eles. O que diz irá habitar neles. A palavra usada é Betoham, que significa habitar neles. E isso nos ensina que nós é que somos o verdadeiro santuário da presença divina. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. E também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. A arca da aliança, ela é o objeto que representa aquilo que é mais íntimo para a pessoa, né? O Eterno, ele sempre começa a obra dele de dentro para fora. O homem normalmente olha de fora para dentro. Mas Deus olha de dentro para fora. A gente pode dedicar a nossa vida toda a tentar melhorar as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso proceder. Mas precisamos trabalhar o nosso coração, pois ele é a causa de todas as más obras que fazemos.
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. As medidas da arca terrestre, como nós vimos, ela tem medidas por metades, né? 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Por que será que o Eterno dá instruções de uma arca com medidas, todas elas pela metade? Em Êxodo 25:10, ele fala claramente: farão uma arca de madeira de acácia, 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele quer nos dizer que o tabernáculo terreno não é perfeito, mas é uma cópia do tabernáculo celestial, que é, segundo Hebreus, né, maior e mais perfeito. Como diz Hebreus 9:11. Mas vindo o Mashiach, como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. E 25:11, Êxodo, fala: e cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. O ouro, além de simbolizar aquilo que é mais precioso, ele também simboliza aquilo que é incorruptível. E havia 3 objetos no tabernáculo que tinham coroas. Um era a arca, o outro a mesa da proposição e o outro o altar de incenso. A coroa, ela era representada, a coroa da Torá, né, ela era representada pela arca. A coroa do reinado era representada pela mesa. E a coroa do sacerdócio pelo altar. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Da mesma forma que o tabernáculo simboliza, né, o homem, a arca simboliza o coração, aquilo que é íntimo, aquilo que é mais íntimo. Dentro da arca existiam 3 coisas: as 2 tábuas do testemunho, que representam toda a Torá, uma porção do maná e a vara de Arão, que iria florescer. O testemunho é o nome dado pelo próprio Deus para pôr nas 2 tábuas de pedra que foram colocadas na arca. E esse texto ele está apontando para o testemunho messiânico que iria ser entregue mais tarde a todos os que receberam o testemunho do Messias. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A maioria das coisas que eu compartilho com vocês, eu recebo pelo testemunho que foi colocado no meu coração. Logicamente, com o estudo da palavra, com o estudo daquilo que Deus falou, mas alguns têm o hábito de ler a Escritura apenas com a mente, apenas com a inteligência, apenas com o saber. Mas acho que está na hora da gente mergulhar e descobrir esses tesouros espirituais que são encontrados somente quando somos guiados pelo Espírito. Um homem espiritual, ele aprende a ser guiado pelo seu Espírito, que recebe o testemunho do Espírito Santo de Deus no seu coração. Não estou falando de alguma coisa intelectual, mas de algo espiritual. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviram e não subiram ao coração do homem são as que Elohim preparou para os que o amam. Nós devemos procurar não nos guiar pelas circunstâncias, nem pelos homens que nos rodeiam, nem por sonhos, nem por visões, nem por alguns pregadores. Nós temos que ser sensíveis a esse testemunho que nós temos no nosso coração para agirmos de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos instrui. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8 diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que isso nos ensina? Que muitas vezes nós não conseguimos explicar e muitas vezes nem entender as instruções do Espírito para a nossa vida. Mas o que nós temos que fazer é simplesmente nos submeter e obedecer, mesmo sem entender. Pois o que procede do Espírito de Deus sempre estará de acordo com a Torá. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Esse propiciatório, ele é a ilustração do trono da glória de Deus, como diz lá em Hebreus. A palavra que foi traduzida como propiciatório é caporé. Caporé, que significa cobertura, coberta. Da onde veio a palavra quipá, que é isso que eu estou usando e mais algumas pessoas usando também. Essa palavra, não existe na Bíblia nenhuma instrução de obrigação de se usar a quipá. Não existe. Agora, o que representa a quipá? Se a palavra caporé significa, é uma ilustração do trono de Deus,
Então nós que eu digo, alguns, nos portamos numa congregação como se estivéssemos diante do trono de Deus. E a quipá, ela representa a sua humildade em receber as ordens do Senhor e uma submissão a tudo que vem do Senhor. Farás também 2 querubins de ouro batido os fará, nas 2 extremidades do propiciatório. Quando a gente ouve essa instrução, a gente fica pensando assim, como que pode o próprio Deus instruir que se façam 2 querubins de ouro, que no fundo são imagens do que há no céu. E isso é proibido pela própria Torá, porque não deixa de ser uma imagem de escultura. Mas não é a mesma coisa. Quando uma pessoa faz um objeto que reflete a imagem de um ser do céu para adorá-lo, isso é pecado. Isso é proibido. Mas os querubins nunca foram objetos de adoração. Eles representavam as criaturas que servem ao Eterno e sempre próximos a Deus, sempre próximos ao trono de Deus. Os querubins serviam para lembrar o sumo sacerdote que, quando ele entrava no Santo dos Santos, que esta sala representava a presença de Deus, mas jamais ele entrava para adorar os querubins, né? Não fazia parte, era simplesmente uma imagem que Deus mandou fazer ali, mas não é imagem para ser adorada, né? Não é uma imagem para você ajoelhar e pedir alguma coisa. É uma imagem representativa dos auxiliares de Deus. E, como a Bíblia ela não se contradiz, né, o próprio apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A mesa da proposição, da provisão, ela representava a provisão do Eterno para todo o mundo. Por isso, ela nunca podia estar vazia. Em nenhum momento, sempre tinha que ter os pães em cima. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. A mesa é sempre um lugar de encontro, né? Um lugar das pessoas se relacionarem. Comer junto implica numa certa unidade, num companheirismo, implica em amor. E após fazermos a refeição, é importante, é um mandamento, agradecer ao Eterno, né? Hoje se tornou comum agradecer antes, né? Que também não tem nada de errado, você pode agradecer antes. Mas é um mandamento agradecer depois. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Essa porção da Torá, ela contém uma lista, né, de diversos objetos que estariam no tabernáculo, e ela poderia ser um tanto assim monótona, né, descrever cada objeto detalhadamente, e até ser um incentivo, né, para aqueles que gostam de vir ao culto para cochilar. Mas para que nós precisamos desse excesso de detalhes, né? Deus vai às minúcias dos detalhes dos objetos do tabernáculo.
Afinal, esse tabernáculo era móvel. À medida que os judeus caminhavam no deserto, o tabernáculo ia junto. Então, era uma coisa que teria um prazo de validade, porque quando eles saíssem do deserto, ia construir um templo fixo, né? Não ia existir mais esse tabernáculo. Então, por que descer, né, a essas minúcias de explicação? E no final, acabou o tabernáculo sendo substituído pelo templo. Então, qual que é o significado, né, dessas dimensões na construção? Deus não pode ser contido num espaço, né? O rei Salomão disse: todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Nenhum espaço físico, por maior que ele seja, ele nunca vai ser grande o suficiente para preencher a grandeza de Deus. Mas, por outro lado, nenhum espaço, por menor que ele seja, ele não pode impedir a entrada do Eterno nesse lugar. Então, de qualquer maneira, essas medidas eram um símbolo da presença divina de Deus que está em toda parte. Na realidade, as dimensões não deveria se importar tanto assim para a gente. Mas num livro, que é até o tema que eu usei para essa porção, um livro que chama Apenas 6 Números, de Martin Rees, explica que o universo é moldado por 6 constantes matemáticas que, se tivessem variado 1/1000º de grau em algumas delas, não teria como resultado o universo e a vida. Esse autor, Martin Rees, não é uma pessoa qualquer, não é um lunático falando bobagem, não. Ele é astrônomo. Ele é um Sir inglês, Sir Martin Rees, 58 anos, cavaleiro do Império Britânico, professor de Cambridge. Rees tem desde 1995 o título de astrônomo real, que é anterior aos cientistas Edmund Halley, né, que foi o primeiro a calcular a órbita do cometa Halley, e de Frank Disson, que estudou a distribuição e o movimento estelar. E foi ele que fez essa teoria. Não está muito bom, não, mas só para não deixar em branco, eu peguei uma foto dessa parte do livro que ele faz um resumo. Os 6 números do cosmos são, primeiro, N, equivale, alguém sabe ler esse número aí? É um quatralhão, quincalhão, não sei como é que vai. Só essa quantidade de zero que eu tive que pôr em 2 linhas, porque não cabia, que mede a intensidade das forças que mantêm os átomos coesos. Se N fosse menor, só existiria um universo de curta duração. A segunda constante é o epsilon, que é igual a 0,007, como tem o π, né? 3,1416, define a intensidade da união entre os componentes dos núcleos atômicos. Epsilon controla a energia das estrelas. O terceiro é ômega, mede a razão entre a densidade do universo e uma densidade crítica.
Se for maior do que 1, o universo vai frear sua expansão e volta a encolher até o chamado Big Crunch. Se for menor, como se acredita que é, toda a massa do cosmos não será capaz de deter o seu movimento expansivo. Lambda mede uma nova força que parece se opor à gravidade e ajudar a expandir o universo, que, com o valor aproximado de 1 sobre 100.000, dita a estrutura do universo. Se fosse menor, o cosmos seria inerte e sem estrutura. Se fosse maior, o universo seria um lugar violento dominado por buracos negros. E D, a última, é o número de dimensões do espaço e equivale a 3. A vida, tal como a conhecemos, não poderia existir num espaço de 2 ou 4 dimensões. Luiz, que gosta muito desse tema, né, sempre fala nas 3 dimensões, e ele conseguiu provar que a vida, como nós conhecemos, nunca poderia existir em 2 dimensões ou 4. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, o universo teria expandido ou implodido de forma que impediria a formação das estrelas e dos planetas. Se a eficiência nuclear tivesse sido ligeiramente inferior, o cosmos consistiria apenas em hidrogênio, e aí nunca haveria vida. Se tivesse sido ligeiramente superior, teria havido uma rápida evolução estelar e decadência, não dando tempo para surgir a vida. Digo de passagem, tá? Ele não acredita em Deus, não acredita que Deus criou um nome. Isso são estudos somente científicos, né? Nós, acredito que a maioria, pela graça de Deus, não acreditamos nisso, né? Acreditamos que Deus criou o mundo, mas eu quis trazer que a ciência, em alguns pontos, ela se iguala àquilo que a gente vê da criação do mundo por Deus. Então, o comentarista da Torá, chamado Leibovitz, ele chamou a atenção para o modo que a construção do tabernáculo foi a mesma usada para descrever a criação do universo por Deus. O tabernáculo, em outras palavras, era como uma maquete, era um microcosmos, um lembrete simbólico do mundo que Deus criou. O fato de Deus estar presente dentro dele sinaliza que Deus existe em todo o cosmos. É uma estrutura feita, o tabernáculo é uma estrutura feita pelo homem para concentrar a atenção no universo criado por Deus. Resumindo, o tabernáculo representa no espaço o que o Shabat representa no tempo. Um lembrete da criação, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é que criou. As dimensões do universo, elas são precisas, são matematicamente exatas. Se elas diferissem mesmo num milésimo de grau, ou o universo ou a vida não existiriam. E os cientistas começaram a perceber isso agora. Então, a gente pode compreender a profundidade das palavras do Salmo 104, que diz:
quão abundantes são tuas obras, ó Deus, tu as fizeste todas com sabedoria. A Torá também dá ênfase a essa coisa, essas medidas milimétricas, também na arca de Noé, Noar, quando constrói a arca. Gênesis 6, 14 e 16. É assim que a edificarás. A arca será de 300 cúbitos de comprimento, de 50 cúbitos de largura e 30 de altura. Faça um telhado para ela, deixando debaixo do telhado uma abertura de 1 cúbito de altura ao redor. A razão é um pouco semelhante à mesma usada no caso do tabernáculo. A arca de Noé, Noar, simbolizava um mundo em sua ordem divina que ele foi construído, mas a ordem dos seres humanos arruinaram por violência e corrupção essa ordem de Deus. Deus estava prestes a destruir tudo aquilo, deixando apenas Noé e sua família. E a arca que ela continha ali dentro um símbolo, né, um vestígio daquela ordem que passou, né? Por isso tinham todos os animais ali dentro. E depois disso, Deus criou uma nova ordem. Então, a precisão importa. É como se ali tivesse feito uma nova criação. Por isso as medidas estão certinhas, novamente. A precisão importa, a ordem importa. Se a gente alterar, por exemplo, uma letra dos 3 bilhões de letras do genoma humano, isso pode levar a uma consequência devastadora. Não sei se vocês já ouviram falar no efeito borboleta. Significa que uma borboleta pode bater asa num lugar e causar um tsunami. E em outro lugar, ela mostra que a mesma batida de asa da borboleta, ela pode mostrar que pequenas ações podem ter grandes consequências. Essa que era a mensagem que o tabernáculo queria transmitir. Deus cria ordem no universo e nós somos chamados, encarregados de criar ordem no universo humano. Isso significa que nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos, nós devemos ter cuidado com aquilo que fazemos, nós devemos ter cuidado com aquilo que devemos evitar de fazer. A vida não é solta. Há uma coreografia precisa para a vida moral, para a vida espiritual. E há uma arquitetura precisa para o tabernáculo. Ser bom é uma questão da gente alinhar a nossa vontade à vontade daquele que fez o mundo e todas as suas regras. Lei, estrutura, precisão, o cosmo é feito dessas coisas, e sem elas não existiria. A Torá registra as dimensões precisas do tabernáculo e da arca de Noé para assinalar que o mesmo se aplica ao comportamento humano. Na época do tabernáculo, a Paraxá menciona as pessoas que deram ouro, prata, cobre, porque cada um serve ao Senhor da maneira que pode, e costuma ser de maneiras bastante diferentes.
Se hoje nós nos encontramos num deserto, na escuridão, no exílio, Deus nos dá a mesma chance de transformar o nosso deserto em um santuário. Se estamos passando por uma depressão, por algum problema, sem enxergar uma solução, e se a gente sente como se estivesse num deserto, sem a presença de Deus, é nesse momento que nós devemos nos lembrar que mesmo em um deserto é possível construir um tabernáculo, um Mishkan. Mesmo quando estamos definhando num vazio espiritual, nós devemos usar o nosso potencial e fortalecer nosso santuário interior e atrair a presença de Deus para a nossa vida, em santidade e busca dele mesmo. Quando estamos quebrados, devemos juntar as peças, os cacos, e grudar no Todo-Poderoso, para que Ele nos ajude a iniciarmos a nossa reconstrução. Na Torá, nada é por acaso. Mesmo quando o sentido nos parece oculto, mas todo detalhe é importante, porque em tudo de Deus há um propósito. Numa sinagoga, se houver 9 justos, homens justos, reunidos, não formará um minyan. Minyan quer dizer um quórum. E porque são necessários 10 homens para se rezar, para orar em público, segundo a religião judaica. Porém, se estiverem presentes 10 homens dos mais variados níveis, eles formarão um quórum, um minyan, que em hebraico é chamado tzibur, que significa público. Então, minyan é um quórum, tzibur, público. Então, um quórum público. Então, pode se juntar para orar. Essa palavra, ela é composta de 3 letras, onde a palavra aqui está escrito tzibur, né? Onde a letra tzadik, que é a primeira, é um acróstico de tzadakim, quer dizer justos. A letra bet é um acróstico de benonim, que quer dizer aqueles intermediários. E a letra resh vem de rechaim, que quer dizer malvados, maus. O judaísmo não discrimina os outros e diz que não podemos julgar ninguém pela aparência. Todos possuem uma alma, neshma, todos possuem uma alma, cuja raiz, nefesh, significa sopro, respiração. A alma representa a união do espírito, em hebraico, ruach, que é o fôlego da vida, e o corpo representa o pó da terra. A alma é uma partícula de Deus com um potencial infinito, e é nosso dever revelá-la a cada dia nas nossas vidas. Pelo lado interno e pelo lado externo cobrirão a arca de ouro. Êxodo 25, 11. Isso quer dizer que nós devemos ser por fora
aquilo que nós somos por dentro. Se uma pessoa se apresenta no mundo como uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, uma pessoa sincera, uma pessoa transparente, isso não deve ser uma fachada para ocultar um caráter indesejável, mas sim um retrato de verdadeiramente quem você é. Assim como a arca sagrada é um símbolo da Torá, e ela está revestida de ouro, tanto por dentro como por fora, assim também deve ser o nosso caráter interior. Deve ter a mesma aparência interna e externa. Estudar a Torá é muito importante, mas o mais importante é transferir esses ensinamentos para o nosso coração e nos transformarmos em um verdadeiro discípulo do Senhor. O povo de Israel é convocado a contribuir para a construção do tabernáculo com materiais: ouro, prata, cobre, lã, linho, pele de animal, madeira, azeite, e pedras preciosas e por aí vai. Eles deverão fazer para mim um santuário, e eu habitarei neles. Na construção do santuário, foram utilizados 3 materiais: ouro, prata e cobre. Nós já falamos aqui por 2 vezes que o ouro é o mais precioso deles. Por que então não fez tudo de ouro? Porque os metais simbolizam 3 tipos de pessoas. E Deus queria que todo o povo participasse da construção do tabernáculo. Então, a prata aponta para o Sadaquim, que são os justos. O ouro aponta, no caso aqui Zahav, aponta para os que se desviaram do eterno e retornaram. O cobre aponta para os que cometeram pecado indo nos passos da Nahash, que é serpente. A própria palavra cobre, ela deriva, né, da raiz de serpente Nahash. O Sadaquim são aqueles que anseiam por Deus, pela palavra de Deus, porque a palavra prata no hebraico é kesef, que tem a mesma raiz de ansiar, desejar. O ouro, Zahav, é mais precioso do que a prata, porque representa aqueles que um dia se desviaram do Senhor, mas depois voltaram. E o cobre representa aqueles que erraram, andaram no caminho da serpente, que a serpente foi aquela que provocou o primeiro pecado do mundo. Mas Deus queria que todos participassem da construção do templo. Não apenas os justos. Por isso, o templo, o tabernáculo, foi construído com ouro, prata e cobre.
os justos, que são os tzadikim, as pessoas medianas, vamos chamar assim, que são os benonim, e os maus, que são os rechaim, que é a mesma composição que vimos antes do Miniá. Por quê? Deus não quer somente os puros, porque aqueles que são medianos podem se tornar justos. Aqueles que um dia erraram e se desviaram, podem retornar, fazer a techuvá, retornar para o caminho do bem. Então não devemos discriminar. E nós sermos os julgadores. Todos nós, juntos, precisamos construir o santuário, o nosso santuário, através do cumprimento dos mandamentos da Torá. E seja justo, seja mais ou menos, seja mal. Temos que estar unidos. Só assim a graça do Senhor estará sobre nós e será cumprida a promessa dele, e eu habitarei neles, no interior de cada um. Shabbat Shalom.